Olá, meus caros, meu nome é David Alossi, bem-vindos a mais um Underdog Crew Podcast, mais um episódio daquela especial que a gente está criando uma saga, né, conversando com todos os atletas que estão convocados para o Mundial Júnior, e dessa vez temos aí a única representante da divisão feminina, a Yumi tá aqui. Muito obrigado por sua presença hoje, neste domingo. Ela conseguiu aí tirar um tempo aí para vir conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pelo convite, né? Eu tô meio nervosa, para falar a verdade. Pode ficar tranquila, não tem muito mistério aqui. E assim, a gente sempre conversa, né, com os atletas. A primeira coisa que a gente gosta assim, de saber é como que tu conheceu o powerlifting, como é que foi esse primeiro contato, porque normalmente as pessoas variam bastante, né? Tem gente que já era da musculação, aí começou. É que basicamente assim, esse é o básico, assim, tu começou na musculação, alguém viu tu dando força, alguém do power viu assim, tipo, tu precisa competir. Foi mais ou menos isso contigo? Como é que foi? Foi mais ou menos isso também, né? Eu tinha começado a musculação, né? Porque eu era atleta de judô na época ainda. Então eu precisava de algum treinamento mais específico. Daí eu comecei a fazer a academia e tal. Daí eu comecei a ver alguns vídeos na internet, eu comecei a fazer terra, e aí uma amiga minha me apresentou para Larissa Midori, né, que é a irmã do meu treinador, e aí ela me convidou para fazer um treino com a equipe, né, com a Iron Dogs. Daí, depois de lá, desde o treino que eu fiz com ele, desde então me tornei atleta de powerlifting. Mas no judô tu chegava a levar, tipo, no mesmo nível que tu tá levando agora o powerlift, assim, de ser uma completa atleta em nível nacional, assim, competições, como é que Não, era? não, não. Nunca fui tão relevante como eu sou dentro do power, dentro do judô. Eu era uma atleta mais amadora, assim, né? Até porque eu era um pouco velha dentro do judô, né? Então, não foi uma carreira muito promissora. Se não me engano, judô, assim, por ser um esporte olímpico, tem toda aquela história do esporte olímpico, né, que tem aquele ciclo olímpico, e aí normalmente a idade influencia bastante, né, no aprendizado do atleta e já dele se encaixar nesse ciclo olímpico específico, né? E aí começar a competir já pensando em Olimpíadas, se é uma preparação um pouco mais diferente que a gente que é do Power que ainda não está nas Olimpíadas, né? É, mais ou menos isso mesmo. O pessoal que tá dentro do judô, normalmente quem são atletas de elite, começaram muito novinhos, tipo, 5 anos e fizeram carreira e agora vivem do judô, né? Então, eu entrei no judô com 15 anos, então meio que já era tarde, com 15 anos tem gente que já é faixa preta, então eu tava na faixa branca, então realmente era muito tarde, de fato. Mas não é A gente impossível. conversou, a gente conversou, acho que semana passada, retrasada com a Yolanda, e ela falou que ela conheceu o powerlifting já como quase atleta master, eu acho que já como atleta master em si, a Bianca também, assim, e é engraçado porque são atletas, assim, que se a gente pegar, olhar o histórico, são atletas em nível mundial, são nem só nacional, nível mundial, então o power ele acaba tendo espaço também para pessoas que acabaram conhecendo há pouco tempo, conseguir evoluir, e até porque a margem de aprendizado do power, assim, parece que é muito mais a questão de tempo, né? O tempo que tu vai se dedicar ao esporte, ficar nele e propriamente a idade no qual tu iniciou no powerlifting, né? E quando que foi a tua primeira competição? Tu já foi meio que de cara assim, fez aquele treino lá e não quero treinar isso, quero competir, ou tiveram que insistir contigo? Como é que foi essa primeira competição? A minha primeira competição foi o Paulista de 2023, né? Que foi lá em Mogi das Cruzes, que é a cidade onde a Iron Dogs nasceu. E antes de fato entrar para a equipe, eu estava com uma personal, eu tinha pegado 3 meses de personal, e aí eu falei, bom, eu tenho 3 meses com ela, eu não vou desistir agora, tipo, realmente parar agora. Então, daqui 3 meses a gente volta a conversar. Aí foi o dia que eu tive realmente o treino, e aí depois desses 3 meses, eu tive 3 meses até a minha competição, que foi em outubro de 2023. Eu lembro que eu estava fazendo até TCC da faculdade, e aí foi uma loucura, que eu estava mudando de vida, então tinha a faculdade, tinha a questão do power de em 3 meses conseguir fazer uma preparação e mudando de esporte, e foi reviravoltas, que eu nem sabia o meu potencial dentro, mas a minha equipe sabia. No caso, tu se formou em educação física? Não, eu sou biomédica. É biomédica. Eu pensei que tu era da educação física. Não, não.
Mas tu chega a fazer trabalho como treinadora, não? Perdão, não entendi. Tu chega a fazer trabalho como treinadora de powerlifting ou não? Não, Eu jurava que tu fazia. não, nunca fiz. Ah, bom, eu não sei por que eu tinha esse em mente, porque às vezes eu vi teu Instagram, tu anunciando a Iron Dogs, eu acho, e aí eu ficava pensando que tu tinha, que tu também era uma treinadora. Não, não. Quem são treinadoras da equipe é a Larissa Midori, né? Aí tem o Raul, tem a esposa do meu treinador, que é a Flávia. Eles sim são formados em educação física, mas eu não. Não sei por que eu tinha isso em mente. E como é que é conciliar o esporte com a tua formação, que é. Porque é comum isso no Power, tipo assim, as pessoas que não são necessariamente de educação física da área e competem no esporte. Como é que é para ti levar essas duas carreiras diferentes? Bom, né, quando eu estava fazendo o estágio, né, eu conseguia levar os estágios bem e os treinos bem, até porque os horários coincidiam, mas eu meio que encerrei a minha carreira como biomédica depois que eu terminei de fazer os meus estágios e acabei focando em ser atleta, né? Então, minha vida realmente virou ser atleta depois que eu me formei. Porque depois eu não me dediquei a ser biomédica, porque eu queria fazer pesquisas e pesquisa leva tempo e dedicação. É igual ser atleta, né? Não, eu senti que realmente não dava para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é um plano futuro que provavelmente pode surgir aí no meio, eu fazer um ano sabático para com as competições para realmente me dedicar a ser biomédica, até porque o assunto do TCC foi o caso que eu queria realmente levar para frente, mas como é no Brasil, ser atleta e ser pesquisador é quase a mesma coisa de nada, né? Então, nunca te leva a um lugar extraordinário, a não sei se você realmente se dedicar a um. Então, aí eu me dediquei realmente, fiz uma escolha, não foi uma escolha ai, difícil, assim, realmente falei, é isso que eu quero, eu sou uma pessoa muito bem decidida. Então, na hora que eu decidi que eu ia realmente ser atleta, eu acabei deixando um pouco de lado a minha carreira de biomédica. Então hoje tu vive só do powerlifting. Basicamente não, né? Eu trabalho numa academia, né? Então eu realmente tenho um emprego CLT, mas eu não vivo do powerlifting, não. E essa é uma questão até que acaba gerando em conflitos em atletas novos, né? Porque o power. A gente fala muito que o powerlifting não dá dinheiro, mas é na verdade que a maior parte dos esportes não dão dinheiro no Brasil, né? Não tem nenhum aporte. Teoricamente, não deveria, por ser um esporte, deveria ter um aporte financeiro federal, né? Não é nem questão de que marcas ou outras coisas vai chegar em ti para fazer parceria, mas não, deveria ter um aporte financeiro porque tu representa o país, né? Então, deveria Exato. ter algo federal e não necessariamente de marcas. O que as pessoas meio que tentam, assim, os atletas, é ter um envolvimento maior com marcas e de alguma forma isso está te ajudando, te apoiando em campeonatos específicos, coisa que eu acho que também muitos atletas, eu vejo bastante pessoal do jiu-jitsu, né, conseguindo patrocinadores para conseguir viagens, muitos já são bem complexos no jiu-jitsu, mas como é que fica assim para um atleta que nem tu, pô, tem um baita do potencial, só que ao mesmo tempo tu é uma carreira que ela é insegura na questão financeira e tu tá construindo a tua vida. Como é que fica na tua cabeça, tipo assim, a ideia, como é que eu faço para viver do esporte? Tu tem mais ou menos uma ideia, uma trilha, ou algo que tu imagine, assim, futuramente, de tornar o powerlifting, sim, uma coisa, uma fonte de renda tua? Porque eu a princípio, eu acho que realmente é difícil viver do esporte, são poucas pessoas, até em nível mundial, que realmente vivem do esporte, só que eu acho que também dá. Dá pra dar um jeito, entendeu? Dá pra tentar construir algo. Como é que tu enxerga isso? Bom, é um pouco bem difícil, né, viver do esporte aqui no Brasil, como todos sabem, né? Mas eu acho que quando a gente tem algo em si e quer realmente fazer acontecer, a gente consegue fazer acontecer e acabar vivendo disso, né? Acabar influenciando as pessoas, eu acho que isso é um caminho também. Então, trazer marcas para reconhecer o esporte, fazer com que o esporte seja reconhecido, talvez seja esse caminho, né? Mas é um caminho difícil, porque, além de tudo, o powerlifting não é um esporte olímpico, então as pessoas ainda não conhecem, então elas não levam tão a sério assim. Mas a gente está aí para conquistar o mundo e vendo o que dá, né? Então, eu tenho alguns caminhos aí em frente para enfrentar, mas
basicamente é isso, é realmente influenciar as pessoas a conhecerem o Power e fazer com que ele cresça dentro do Brasil e no mundo, né? A gente acaba caindo naquele limbo, né? Porque o Power ele não é reconhecido, não é um esporte olímpico, apesar de ser o IPF ser reconhecida pelo COI, o que tu acaba naquele limbo de que, tipo assim, tu tá muito próximo de ser um esporte olímpico, pô, tu faz parte do World Games, que é basicamente uns Jogos Olímpicos de esportes que são reconhecidos pelo COI, mas não fazem parte dos Jogos Olímpicos em si, e tu tem aquela cartilha de atleta, mas também, tipo, a, tem aquele lance mais de evento, né? Tipo, que nem pra trabalhar mais a tua rede social, pra trabalhar mais com influenciador, conseguir marcas paralelas em si. E às vezes parece que é um caminho um pouco diferente, né? Porque normalmente se tu vê um atleta, ele não vai ter tanta exposição da vida dele em si, e não uma pessoa que precisa expor tanto assim, porque são marcas que estão direcionadas ao esporte em si, às competições, e tem uma vida de atleta em si. Agora, quando tu fica mais ou menos nesse limbo, tem que trabalhar um pouco mais mostrar um pouco mais da tua vida, interagir um pouco mais nas redes sociais, conseguir marcas parceiras que não vão vir apenas como, tipo, ah, não, tá, tu é um atleta, vou te postar em ti. Ah, não, tu é um atleta de powerlifting, tá, mas o que que é o powerlifting? A gente tem que explicar o que que é o powerlifting. Tu acha que dá para conciliar essa parte de atleta e trabalhar mais a questão de marketing? Uma coisa que um cara que é muito bem sucedido isso é o Russell Hill, né? Porque tem toda uma estrutura que ele criou da marca dele, a cultura Russell Hill. Até eu tava falando esses dias com o Embacher, né, que a gente gravou um podcast, falei para ele tem um documentário do Russ que é espetacular, que fala toda a construção que ele teve da marca dele e que, pô, ele abriu uma academia dele, ele criou uma cultura dele, tipo, as pessoas se vestiam como ele, as pessoas gravavam uns vídeos dos movimentos como ele. Tu acha que esse é um ponto a ser explorado, assim, de trabalhar mais a imagem, tipo assim, trabalhar a imagem do atleta e fazer com que outras pessoas se inspiram em ti e te ver como alguém a ser seguido e automaticamente as marcas, ao verem que tem pessoas que são influenciadas por ti, meio que entrar junto na tua carreira? Sim, sim, acho, eu concordo com tudo que você falou, e esse é o caminho, basicamente, né? Eu acho que acredito todo mundo dentro do Power tá basicamente nesse caminho, quem não é educador físico, quem não é nutri, físio, enfim, quem não é dessa área da saúde, né, não acaba seguindo esse caminho de realmente fazer um marketing da sua própria imagem, fazer com que a sua imagem seja o que traga retorno, né? Porque já que o esporte em si, né, não traz, a gente tem que realmente buscar isso. E aí me diz uma coisa, tem toda essa questão, né, do paralelo que a gente disse, né, se é alguém que trabalha já na área, o Power acaba sendo meio que um marketing para outra profissão, né, tipo, ah, sou um treinador, ah, mas eu sou um bom atleta, aí as pessoas vão ver, ah, esse cara, eu quero ser que nem esse cara. No caso, você não tem como atrair para ter alunos, porque não é a tua área, né, não é o teu plano em si. Mas no esporte em si, tu competiu o Paulista, tu venceu ele, e aí tu foi pro Brasileiro. Foi a partir desse primeiro Brasileiro que tu teve o pensamento de que, tipo assim, isso aqui é o que eu quero pra minha vida? Na verdade, não. A partir do Paulista mesmo, realmente foi aonde eu decidi. Tipo, quando eu competi o Paulista, eu vi que realmente tinha potencial, porque ganhar, assim, no primeiro campeonato, logo de cara, assim, já bater recorde. Meu treinador sempre me deixou muito claro em tudo que eu poderia ser dentro, só que eu não botava fé, até realmente fazer acontecer. Quando eu realmente fiz acontecer dentro do Paulista, eu vi que realmente era ali que eu ia me dedicar e ia construir uma carreira. E cá estou. O Paulista ele é um campeonato à parte, né? Porque ele é um dos estaduais que a gente tem mais atletas presentes, né? Então tu realmente acaba tendo uma competitividade um pouco mais alta, acaba tendo contato com muitos atletas também de alto nível, né? Aí tu ganhou o brasileiro pela 7-6, né? É Primeiro isso. brasileiro. É que E tu era uma no 7-6 leve, né? perdão. Tu era uma 7-6 leve, né? Tu pesou, eu tava vendo que tu pesou 70 quilos no campeonato, né? Tu não Sim, tinha é mais ou que menos uma coisa de categoria. no Paulista, né, eu tive que perder peso, porque eu tava um pouco acima, então eu tava naquela coisa de ai, fazer cardio, usar blusa, fazer toda uma estratégia para conseguir reduzir o peso. E aí o meu treinador falou assim: olha, esse próximo campeonato você pode tanto competir na categoria de cima quanto competir na categoria que você foi no Paulista. E tá tudo bem, você não precisa perder peso, você não precisa fazer nada, você só precisa comer bem e treinar bem.
E a gente foi ajustando os treinos e o peso não estava caindo. Ele falou, até a nominação, ele falou: olha, vou te deixar na 76 porque é mais seguro da gente conseguir realmente, você conseguir competir tranquilamente. E aí eu falei, tudo bem. Quando, na real, quando eu cheguei lá no dia do campeonato para pesar, eu cheguei a pesar 69,2, alguma coisa assim, quase 68, alguma coisa assim. Não lembro, me recordo muito bem. Aí eu tive que tomar alguns goles de água, comer alguma coisa, por isso que eu pesei muito leve. Mas eu não entendi como funcionava essa questão de peso, até porque quando eu competia judô, eu competia muito leve, né? Então eu pesava 57 quilos, e aí eu subi de categoria e comecei a pesar 63. Daí eu ficava sempre perdendo peso, sempre estava perdendo peso. Então meu corpo ainda estava se readaptando a viver bem, assim, né? Porque o power tem essa coisa, né? Você consegue comer bem, treinar bem, sem se preocupar em questão de peso, ainda mais o que o meu treinador falou. E você poderia competir tanto nessa quanto na outra, então você não precisa se preocupar em questão disso. Então acho que meu peso relativamente caiu porque eu não precisava me preocupar, né? Essa é uma coisa que eu acho que talvez até mais os júniores se preocupam muito, né? De acabar, eu preciso ser muito competitivo, e às vezes assim, vou perder bastante peso, né? Talvez na categoria mais baixa eu consiga ter um rendimento um pouco melhor, que tipo, vejo meus números dos treinos, vejo o número da categoria, essa categoria eu iria muito bem daqui a peso que eu tô agora, e acabar perdendo muito peso, isso acaba sendo mais prejudicial pro teu rendimento como um todo, tanto no campeonato, quanto a tua progressão a longo prazo. Mas a partir disso, tu ainda seguiu, né? Tipo, perdendo peso, tu foi na 69 esse ano, mas foi uma 69 bem leve também, né? A tua ideia, tu tem, assim, uma ideia de diminuição de peso, assim, porque tu foi, tipo, muito perto da 63 também, né? A questão é que, tipo, todos os campeonatos que eu competi, todos os campeonatos não, o Paulista de 2023 eu competi de TPM, então acaba tendo um inchaço maior, então tem essa questão. Aí, quando eu fui competir o, o Paulista, eu acabei competindo próximo também, então o peso estava um pouco mais acima, mas a questão do meu peso não era algo que me importava muito. Então eu sempre estava treinando, comendo bem, e eu não tenho costume de controlar tanto o peso igual os atletas fazem, né? Eu queria realmente competir bem próximo do peso ideal, mas eu não gosto de ficar com esse controle total do meu peso. Ainda mais quando eu estou pesando muito leve, assim, por exemplo, normalmente no dia a dia eu peso 67, 68, mas quando chega próximo de competição, meu peso tende a cair. Isso já vem de tempos atrás, né? Desde o meu primeiro campeonato até agora. Então, ele tende a cair, daí tem que realmente sempre fazer uma manipulação para o meu peso aumentar, mas sempre fica leve. Agora a gente realmente viu que realmente fica leve, e eu prefiro até que eu fique leve, até porque eu não preciso se preocupar em realmente chegar lá e bater o peso. Como eu não tenho esse controle total do meu peso, eu não peso em jejum, não faço essa manipulação total. Então, todas as competições eu me senti bem. Então, se tá funcionando assim, a gente vai manter assim. Mas esse é o fator curioso, né? Porque por mais que tu tô na 76, tu pesou leve. Agora na 69 tu também pesou leve. Só que, pô, teu rendimento subiu pra caramba igual. Tipo, não faz a menor diferença o peso. Não é uma pessoa que, tipo assim, é dependente do peso corporal, que uma queda vai, tipo, acentuar muito a queda de rendimento. Não. Teus movimentos em si, a tua progressão se mantém igual, tu se mantém dominante nas categorias e todas as competições que tu foi. Então, eu acho que eu só achei uma questão curiosa, né? Ainda mais agora que tu tá encerrando a tua carreira na Júnior, né? Tá no teu último ano Júnior, e na Open, se tu chega a ter uma visão assim na Open, o que que tu vai fazer assim, o que que tu almeja, a categoria em específico, ou não pensa muito nisso? Bem, eu pretendo continuar na 69, não pretendo baixar o peso nem aumentar, pretendo continuar na 69 mesmo. Até porque é o que tá dando certo, então a gente vai continuar fazendo história no que tá dando certo. Não vamos mexer, porque o que tá dando certo não precisa alterar nada. E essa questão do meu peso é porque realmente eu me sinto bem competindo leve, até porque
eu demorei bastante para me adaptar à questão dos equipamentos. No começo, eu treinava totalmente sem equipamento e não fazia questão de investir em equipamentos. Só que aí as cargas começaram a subir, meu treinador começou a falar, olha, você pode agilizar, por favor? Daí acabei agilizando, uns amigos me deram, enfim. Daí mas essa questão do cinto realmente é o que me incomoda. Me incomoda até hoje, para falar a real. Então, sempre quando eu vou treinar, eu treino com o estômago meio que vazio. Não muito também, né? Porque senão passa mal. Mas em competição também eu não como muito. Eu não consigo ingerir muita coisa porque eu acabo passando mal. Então, talvez isso seja um fator bem relevante na questão do meu peso, né? Mas durante a preparação inteira, eu sempre mantenho o meu peso próximo da 69, mas chega em competição, eu acabo pesando um pouco mais leve, porque normalmente eu vou competir de manhã, então só fiz uma refeição e tem toda essa coisa, né? Todos esses fatores. Ah, interessante que não tem, tipo, meio que uma cobrança em relação à categoria, aonde que tu vai jogar a tua carreira em si. É mais a 69 mesmo, te sente confortável, se preencher até a 169 ali, melhor, mas também não é um problema em si pro teu rendimento, né? E, cara, tu imaginou que esse teu brasileiro agora, desse ano, tu iria tão bem que nem tu foi, tipo, puxar 200 de terra, ter uma atuação dominante? Eu acho que tu foi o melhor atleta júnior, né? Foi a melhor atleta. Foi bizarra a atuação. Não, pô, tu puxou 200 de terra, o teu agacho é muito bom. O teu agacho é muito legal, tipo assim, tu despenca teu agacho. É curioso que tipo, a gente ficou olhando assim, a gente que não tem um contato grande assim. Pô, eu comecei a acompanhar tu mais na tua preparação brasileira, até pra acompanhar mais os atletas que iriam competir, né? Mas é engraçado assim, porque a gente vê na competição assim, pô, ela vai despencar, não vai subir, não vai dar certo isso aí. Mas não tem um controle, mesmo que tu despenque, tu tem um controle do movimento em si. Mas tu esperou que assim, que tu ia ter esse rendimento assim tão dominante? Tudo que aconteceu no brasileiro foi extremamente calculado. Então a gente sabia, eu sabia que as cargas iam ser exatamente daquele jeito. Só o supino que a gente acabou, eu não consegui completar os 88, né? Mas todas as cargas que a gente colocou lá para as pedidas foram exatamente calculadas. Então eu não estava surpresa por conseguir fazê-las, porque até porque meu treinador ele é muito sincero no que eu posso fazer e nas questão das minhas pedidas, né? A gente sempre conversa, ele sempre me manda as pedidas e a gente sempre conversa e ele pergunta se tá ok, se aquilo para mim faz sentido e eu falo para ele que faz sentido, até porque eu confio de olhos fechados na mão do Rodrigo, porque ele é um treinador muito calculista em questão de pedidas e ele sabe exatamente o quanto pedir e ele me conhece muito bem, até porque vai fazer 3 anos que a gente tá junto e a gente sempre foi muito sincero um com o outro, né? E isso faz com que as pedidas ficam muito bem calculadas, né? Então não foi uma surpresa. E depois desse brasileiro aí, tu recebeu várias convocações, né? Acho que tu recebeu a convocação do PAN, que eu acho que tu não tá na nominação, tu não vai, né? Não, não vou, porque precisava de visto para os Estados Unidos e é uma viagem muito cara e não conseguiria em 1 mês e meio conseguir bolar tudo. Então, aí eu falei assim, cara, realmente o que estava no meus. Eu nem sabia que eu poderia ser convocada para o Pan-Americano, então não fazia ideia, não estava nos meus planos, como eu havia dito dentro nos meus stories. Falei, cara, não estava nos meus planos era Sul-Americano e o Paulista. Então eu fui realmente pega de surpresa, igual o Mundial, eu fui realmente pega de surpresa, mas o Mundial realmente eu consegui me ajustar e também não é uma viagem tão cara, né? Então tá tudo certo pro Mundial? Tá tudo certo pro Mundial. Passagem Como é que comprada. tá? Já tá comprado já. É, Costa Rica fica bem mais prático do que Ilhas Caimã, né? Pô, Ilhas Caimã é sacanagem, né? Sim, É uma baita viagem de se ir, Caribe, Ilhas Caimã, praias maravilhosas, mas caro pra caramba também. sim. E como é que tá a expectativa pro Mundial? Já que tu não, já era uma coisa que tu não tava imaginando, como é que tá a tua cabeça pra ir tá lá no Mundial? Tu vai ser a única atleta da divisão feminina a representar o Brasil. Como é que tá toda essa expectativa?
Eu fiquei muito feliz quando eu fui convocada, até porque eu achei que eu não teria essa possibilidade de competir o Mundial ainda sendo júnior, até porque eu não tinha competido nenhum campeonato internacional. Então foi mais uma surpresa. Eu lembro que eu recebi a notícia através do meu treinador dentro do grupo, e aí ele falou, e aí eu comecei a chorar, eu falei, cara, como é que eu vou fazer as coisas? Aí quando eu vi que era na Costa Rica, vi que as passagens não estavam tão caras, não estavam um absurdo igual ir para a Europa, por exemplo, e vi que realmente dava para fazer acontecer. Daí, quando eu realmente comprei a passagem, foi quando caiu a ficha que realmente eu vou estar lá. Daí, enfim, eu nem sei como que vai ser as coisas lá, mas eu estou super animada. E em questão de performance, não esperem a minha melhor performance, até porque tem o sul-americano e eu tô dando prioridade para ele, então não me esperem a melhor marca, o melhor desempenho, até porque eu vou usar o Mundial como um treino pesado, vamos se dizer, para o sul-americano. Você conhece mais ou menos as atletas que vai encontrar tanto no Mundial quanto no Sul-Americano? Tem alguma disputa assim específica que tu acha que, pô, aqui vai ser um pouco mais apertado, ou tu simplesmente só quer entregar o teu melhor e ver na hora como é que vai sair as coisas? Posso ser bem sincera, eu não pesquiso quem são as minhas adversárias, não fico vendo a nominação, não fico vendo o total, não fico vendo nada. Eu só quero realmente fazer o meu, então eu foco minha energia toda em mim e no que eu posso fazer. E tudo que o Rodrigo fala, o que eu posso fazer, ele realmente sabe do meu potencial. Às vezes eu duvido, mas às vezes ele fala assim: olha, tu tem potencial para ser isso e tu vai conseguir isso. E eu falei: tudo bem, então eu vou focar nisso. Então, não tenho esse costume de ver quem são as minhas adversárias. Então, toda vez um campeonato é sempre uma surpresa para estar lá. Então, no brasileiro eu só soube que realmente tinha três atletas, que era uma sub-júnior, que é a Dani, eu e a Michelle. Então, realmente dava para saber quem eram as pessoas, mas quando é a nominação muito extensa ou muitas pessoas, eu não olho, não vejo, nem sei quem foi a última campeã, não procuro, porque isso me deixa realmente desestabilizada e fico duvidando de mim mesma, né? Tipo, ai, pensando, nossa, essa pessoa ela é realmente boa e tal, e acabo duvidando do meu potencial. Então, para prevenir, eu realmente gasto minha energia somente em mim mesma. É, eu entendo, né, tu ter essa dúvida, né, a gente é, é- eu acho que é meio natural, assim, de muitas pessoas, assim, a gente às vezes, tu pode, tem gente que é muito confiante, mas eu acho que a grande maioria, assim, quando a gente fala de powerlifting, que é uma coisa onde todo mundo ou tá muito recente, ou é sempre muito algo que gera uma batalha muito grande para tu conseguir estar fazendo as coisas acontecerem, tu acaba duvidando um pouco assim, do que realmente onde tu pode alcançar por conta de todas as dificuldades. Mas eu quero dizer, tu tem um baita do potencial, tipo assim, tu recebeu esse mundial, essa convocação do Mundial Júnior mesmo, não tendo Sul-Americano, tipo, é um mínimo para coroar a tua carreira de júnior e o que tu fez no brasileiro. Tipo, pô, tu ganhou a 69, era acho que no preview que a gente fez, era a categoria que a gente estava mais esperando. Porque tu foi extremamente dominante, pô, mas a Michelle era muito forte também. Com Não foi uma certeza. coisa assim, nossa, tu foi dominante, mas era uma categoria tranquila. Não, era uma categoria muito difícil. Pô, a Dani, por mais que ela seja uma sub-júnior também que foi extremamente dominante, pegou todos os recordes para ela. Então, não se. Não, eu sei que o que eu falar agora não vai te ajudar muito, porque tu ainda vai continuar se sentindo inseguro, assim, não sabendo exatamente do qual é o teu potencial, por mais que tu esteja trabalhando para isso e acredite nisso, né? Porque, como tu falou, tu tá se dedicando a carreira para isso, mas, de fato, assim, tu realmente tem um grande potencial. O Sul-Americano é mais tranquilo, né? Vai ser aqui em Porto Belo, então acho que vai ser bem mais tranquilo para tu se organizar para vir para cá. Sim, sim. Eu estou cogitando de realmente ficar lá uns bons dias para descansar bem. E também é o mês do meu aniversário, então vou me dar umas férias também. Então vai dar tudo certo. O meu treinador vai estar lá, a família dele também. Tem um pessoal realmente apostando em mim. E acredito não, vai dar certo de estar lá, até porque tem um pessoal que já me ofereceu estadia, caso eu precise, já ofereceu também passagem, enfim.
A gente vai estar lá. A Iron Dogs vai estar lá representada, muito bem representada. Então, só questão do Mundial mesmo, que a gente ainda tá vendo as coisas, mas como as passagens estão compradas, a gente vai ter que dar um jeito. E tu tem algum plano assim específico para encerrar a tua carreira de júnior no Sul-Americano? Tem alguma meta? Então até abrir agora aqui para ver como é que é os recordes sul-americanos, né? O de terra é 180, então é um recorde ali que tu já fez no brasileiro ali que dá para tentar. O agacha é 165,5, o supino é 87,5, acaba sendo bem próximo do que tem no brasileiro em si. Tu pretende aí encerrar essa júnior aí abocanhando esses recordes? Ou tu só nem tá pensando muito nisso? Bom, eu tô. Como eu já quebrei o recorde no. Quebrei não oficial, né? No brasileiro, então o foco é realmente aumentar o número, esse número, né? Mas nem sabia que o recorde estava tão próximo das minhas marcas. Mas eu não tenho nenhum objetivo muito claro ainda, mas eu pretendo fazer a minha melhor performance. Então, todo campeonato que eu participo, que realmente eu tenho chances de fazer alguma história, entro de cabeça. Então, se for para aumentar o meu total, que seja lá. Eu tô vendo aqui o total é 427,5, tu fez 440 no brasileiro. Vai dar pra fazer, botar pelo menos o teu nome ali no Séculos ali. A gente sempre fala que, acho que foi com o Dila que a gente conversou, que essas coisas de recorde é divertido assim, tu pensar, pô, vou botar meu nome ali, mas nada impede do ano que vem ter alguém que vai surgir do nada e tirar. É muito mais a questão do título em si que de recordes, né? Recordes é muito momentâneo, assim. Mas, pô, e pra tu ver que o teu potencial, tipo, pô, tu consegue recordes sul-americanos tipo, fácil, sabe? Facilmente pelo teu desempenho no brasileiro. Encerrando tua carreira na Júnior, falando agora um pouco mais sobre esse teu legado, tudo mais que eu vou deixar. O que que tu enxerga assim? A Michelle vai subir contigo também, né? Também é o último ano dela de júnior. O que que tu enxerga assim para 69 assim no futuro? Porque as duas primeiras colocadas vão subir. A Dani, eu acho que também foi o último ano dela de subir júnior, então acho que ela vai para júnior também. Não sei se tu chega a acompanhar assim mais ou menos o cenário. Não sei como é que até mesmo vocês atletas mulheres, se vocês têm uma comunicação melhor entre vocês, se vocês conversam, algo do tipo. Ou tu tem uma visão do futuro assim da categoria como um todo ou não tem muita noção? Bom, eu vejo que a categoria 69 ela tem futuro de ser uma categoria muito bem disputada, muito ali no meio quilo, 1 quilo, entendeu? Tipo, realmente disputadíssima, até porque na 69 tem grandes atletas, né? Então tem atleta lá do Pará que ganhou a 69, né? E a Dani também, ela é uma atleta promissora e espero que apareça outras atletas promissoras para que façam que a categoria 69 seja a categoria bem disputada. Que o legal é isso, né? Realmente a emoção de estar lá competindo e ver quem vai ganhar no último movimento. Eu espero isso, é isso que eu quero, porque é assim que faz história, né? É assim que você realmente deixa seu nome ali para as pessoas realmente verem que todo mundo tem chance de ganhar, todo mundo tem chance de fazer história, nem que seja por meio quilo, mas eu pretendo que a minha categoria seja isso. E eu tenho quase certeza que vai ser. Até onde que eu acompanhei, assim, né, que tô acompanhando os estaduais, teve na Copa Santa Catarina, teve a Suelen, que ela foi muito bem na categoria menor, ela foi uma menor bem leve, ela fez um Bem leve. 180 de muito bom, então, tipo, pô, vai ser um nome bem interessante pra categoria, pra estar brilhando pra Dani. A gente tem uma atleta que vai estar estreando também agora no Pará, mas eu acho que a Victoria acho que vai na 63 também, ela é bem forte, né, vocês vão ver. Não sei se a Duda, não sei se ela vai, a Duda Ferraz, se ela não vai migrar pra 69, porque no Mineiro de Terra, ela estava bem mais alta do que a categoria 63. Não sei se ela vai fazer esse corte sempre para 63. Pelo que eu vi, o corte dela para 63 não foi muito bom, assim, ela acabou prejudicando um pouco o rendimento dela. Não sei se ela não vai simplesmente ficar com o peso corporal dela. Então é interessante a gente ver todas essas novas gerações que estão vindo. E eu não sei se tu se enxerga assim, mas tu acaba sendo influenciando essas novas atletas, né? Por tu ser uma atleta bem forte, eu vejo muitos atletas júnior falando de ti. Ah, a Yumi, a Yumi, a Yumi, a Yumi. Tá? A minha atleta fala bastante, não sei, pá, que ela iria na 69, né? Aí eu pensei, pô, 69 é tri, tem a Yumi, eu sei que ela, ai meu Deus, a Yumi é muito foda, não sei. Não sei se Eu me tu sinto consegue. exatamente assim quando as pessoas falam
da Open para mim, eu ficou exatamente assim, só que em relação a Cícera. Eu falei, meu Deus, eu vou competir com a Cícera. Meu Deus, eu vou estar na Open junto com a gigante, tá? É exatamente isso. E que bom que eu estou nesse lugar. Eu fico realmente feliz em saber que eu sou uma pessoa influenciável e que realmente as pessoas me veem, não a minha história, né? Que elas realmente me enxergam desse jeito. Eu realmente não sabia até há pouco tempo, mas eu fico muito honrada em saber disso. Pois é, essa questão da. Acho que eu até conversei contigo depois do brasileiro, né? Mas agora é a Cícera, né? Agora tu ganhou bem, agora, mas agora tu vai ter uma disputa interessante. E é alguém. É bacana tu ter alguém assim, tipo, pô, uma lenda do Brasil e tu ter essa meta, né? Tipo, pô, eu quero alcançar alguém gigante. Então, tipo assim, pô, tu alcançando a Cícera, tipo, tu bota em um patamar muito grande dentro do esporte, né? Então é bacana. Eu até te perguntei em relação se tu vai ficar na 69, se tu pretende talvez ir pra 63 pelo teu peso bem baixo, né, na categoria. Porque, pô, 440, eu acho que, se eu não me engano, deixa eu até dar uma buscada aqui dessa informação aqui agora, a Érica fez 427,5 no Mundial, né? No brasileiro, ela fez 432,5 kg. Então, assim, seria algo bem próximo do que. Tipo assim, algo que já ultrapassando ali o que a Érica fez na 63. Então, tipo assim, se tu descesse pra 63 e tu mantesse a performance, tu entraria naquele bolo ali da Érica e da Renata. Não sei se tu sabia dessa informação, se tu tá dando uma coisa Não nova agora. sabia dessa informação, né? É uma informação interessante. Mas por isso que eu te perguntei assim, se tu cogita não ir pra 63, porque eu fiquei pensando assim, né? Pô, 440, né? Fiquei olhando assim. Mas eu não lembro da Érica ter feito 440 no brasileiro. Aí eu busquei essa informação assim, pai, sei lá, joguei uma informação aí pra ti, não sei o que vocês vão pensar, mas fica com essa informação. Vai, quem sabe o BF abaixa aí e as coisas andam para 63, mas a princípio não, a princípio vou continuar na 69 mesmo. A gente tem uma campanha forte aqui de que todos os atletas júnior não percam peso, né? Ganhem peso, evoluem, fiquem fortes, não ficam sacrificando ali para bater uma categoria que parece algo mais próximo no presente, porque vai acaba, na maioria das vezes acaba prejudicando o rendimento. E se a gente vê a Agatha, todo mundo vê a Agatha, nossa, a Agatha desce de peso, sobe, ganha todo mundo. Pô, mas a Agatha é um cenário bem diferente de todo mundo, né? Não é, não é tão simples assim. Falar de E mesmo Agatha aqui é uma honra, né? Mas ela é bizarra. A mulher, ela, independente da categoria que ela vá, né? Ela vai ganhar tudo, então ninguém disputa com ela, né? Não sei o que ela tem, mas ela tem um molho, né? bom, voltando ali, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, tá? Mas é que eu, particularmente, eu fiquei meio assim, porque assim, a gente viu a convocação da CBLB em relação aos atletas que vão pro Mundial e tu é a única da divisão feminina. Como também o Davi foi o único sub-júnior. Tu acha que é ruim quando tem essa maior. Tipo assim, no teu caso, normalmente eles pedem que tu faça uma competição internacional antes, né? Tanto que tu falou assim, não imaginava que eu iria ser ir pro Sul-Americano antes. Mas você não acha assim que não, né, longe de mim querendo gerar algum tipo de intriga, mas você não acha que seria mais interessante, assim, que essas vagas fossem preenchidas mais como uma forma até de motivar os atletas a estarem cada vez mais dentro do esporte, de não ser uma coisa assim tão distante, uma vaga para um campeonato internacional, como no caso do Mundial, tipo, pô, eu achei meio chato, assim, só uma atleta feminina, só um atleta subjúnior, parece que, pô, faltou, acho que tinha nomes para preencher essas vagas, entendeu? Por mim, tipo assim, pô, a Dani, foi o primeiro brasileiro dela. Azar, entendeu? Ela quebrou todos os recordes. Faz a convocação, por mais que ela não vá, não tenha planejado isso. Mas, tipo assim, pô, a Duda, a Cami, enfim. Eu não sei se tu tem essa visão de que, pô, talvez poderia ter chamado mais atletas do que foi chamado. Com certeza, né? Tipo, ser convocada para uma competição desse nível realmente te traz motivação. Os meus treinos realmente mudaram depois de sido convocada. E acredito que sim, poderia abrir essa brecha para muitos nomes, né? Como você citou a Dani, que eu acho um nome bem relevante, até porque ela quebrou vários recordes, todos os recordes possíveis ela quebrou. E acho sim relevante em questão da Sub-Júnior, da Júnior realmente crescer, ainda mais a categoria feminina, né? Que a categoria feminina já é um pouco menor, então
as coisas realmente andam um pouco mais devagar, então acho que acredito que a federação poderia abrir mais exceções. E como tu vê, já puxando esse lado da categorias femininas, visão como um todo, como é que tu vê a evolução do esporte em relação às mulheres olharem pro powerlifting e ver como um esporte que, pô, é interessante, entendeu? Ah, eu quero seguir isso aqui. Como é que tu vê a adesão entre a divisão feminina e as mulheres como um todo em relação ao powerlifting? Tu acha que o powerlifting está se tornando um esporte mais atrativo? O que que ele pode para fazer para se tornar um esporte mais atrativo para as mulheres? Bom, o Power, né, ele tem essa coisa de sensação de poder e toda mulher realmente quer essa sensação de poder, de realmente provar para as pessoas que não provar realmente para as pessoas, mas provar para a sociedade que qualquer mulher pode realmente ser muito forte. E essa campanha, assim, né, ela vem muito forte. Ela vem pegando muitas as mulheres nesse quesito de mostrar que você pode ser forte tanto no trabalho, mas como no treino, então isso acaba influenciando. E essa é a questão de várias mulheres surgindo com vários potenciais, massas em questão tanto do terra, principalmente no supino, ver que as mulheres realmente estão botando fé, que elas podem ser muito fortes no supino, então faz com que elas procurem o power nesse quesito, né? As pessoas que entraram no power por influência minha, elas agora, o movimento favorito é o movimento que falavam que era o movimento que só homem fazia, que é o supino, né? Então, essa coisa de mostrar que a gente pode qualquer coisa faz com que o esporte cresça também no quesito feminino. Eu lembro que eu tinha uma aluna minha, bastante tempo atrás, eu nem trabalhava exclusivamente com powerlifting, era uma coisa meio mesclada, e eu sempre botava muito agacho, supino e terra. Tipo, não trabalhava com powerlifting, formalmente as pessoas assinavam powerlifting sem saber. Esse era o que eu fazia isso nas escondidas. Não, tá fazendo só um treino de musculação, não, tá treinando powerlifting, mas não vou falar que é powerlifting, senão as pessoas meio que ficam, não quero, não sei o quê. E eu lembro que um relato dela, que ela, pô, mandou um áudio gigante, assim, acho que foi talvez o relato de um aluno assim, que eu recebi, que eu fiquei mais feliz assim com o meu trabalho, foi que ela disse, pô, os meus treinos, eu não imaginava que eu era capaz de fazer o que eu tô fazendo, de levantar as cargas que eu tô fazendo. E eu ser capaz de levantar essas cargas que eu faço hoje, não me dá motivação só para meus treinos, me dá motivação para minha vida. Tipo assim, pô, eu sou capaz de fazer as coisas, não é aquela coisa, tipo, não sei se eu posso, aquela insegurança, tipo, ela disse que rompeu. O treino foi para a vida dela e, tipo, não, eu sou capaz de fazer outras coisas também. Tudo que às vezes eu fico meio com medo de que, não sei se eu sou boa nisso, não sei se eu posso fazer isso. Não, eu sou capaz e, tipo, é uma coisa simples, como no caso de fazer força em si, né? Tipo, pô, levantando um peso do chão, mas que aquilo pode te atingir. Tu acha que esse talvez seja o maior ponto positivo para atrair novas atletas mulheres, assim, tipo, eu sou capaz de mostrar o que é ser capaz de algo? Com certeza, com certeza. Ainda mais nesse mundo, nessa era assim de fitness, né? Então todo mundo quer se tornar algo relevante dentro desse mundo fitness e o power é quando você realmente se torna relevante, né? Então, quando você levanta muita carga, as pessoas param para ver. Elas realmente param para te olhar, elas vê que realmente se uma pessoa comum é capaz de pegar tal peso, a outra pessoa vai pensar em que realmente eu posso fazer isso. Literalmente é só treinar. Então, quando a gente fala. Tá, é que deu uma travadinha bem na hora que tava falando, mas eu acho que deu pra passar bem a ideia. E tu acha que, tipo assim, essa parte da entrada assim no esporte assim vendo assim a parte física assim a parte estética, tu acha que o esporte ele consegue preencher também esse requisito? Porque eu lembro que eu vi uma discussão no Reddit das pessoas falando assim, do crescimento do esporte feminino no powerlifting, né? Pô, como tá crescendo, não sei o quê. E um dos fatos que citaram é que o power ele pode entregar um físico que talvez a mulher almeja, que é um físico, um objetivo que assim, quando entra na musculação, assim, sabe, o power pode dar isso. Eu lembro que até que o mamãe falou assim, mas não é só isso que a gente procura, não é só o físico que a gente quer. E eu cara assim, não, eu entendo, mas eu também quero ser forte que nem esse cara lá, também quer, o homem também tá pensando na parte estética da coisa. Tu acha que o power, ele também consegue preencher esse lado estético? Tu acha que com vocês aí mostrando, assim, os resultados também, além da força de rendimento, mas a força, assim, na parte estética, tu acha que é algo que também atrai bastante novas mulheres a estar entrando no esporte?
Com certeza, né? Eu entrei na academia exatamente para essa questão estética, mas o Power me mostrou um lado diferente da questão da estética. Quando eu realmente parei de focar em totalmente estética, o shape veio naturalmente, né? Então, tipo, quando realmente eu parei de me preocupar nesse quesito de shape, a minha questão de autoestima, a minha questão de autoavaliação parou de ser tão crítica quanto eu treinava para estética. Então, acho que uma coisa leva a outra. Então, toda vez que você treina força, acaba consequentemente seu corpo, você acaba realmente entendendo que seu corpo pode ser o que você quiser, e independente das suas escolhas. Então, acho que acaba tendo uma relação mais saudável em quesito de mente e corpo. O Power, ele trouxe isso para mim e traz para várias amigas minhas que treinam Power e antigamente treinavam para estética, agora treinam para Power e realmente estão conseguindo trazer a estética ao favor junto com o Power. Então, acredito que essa relação mente e corpo, o Power tem um ponto muito forte nesse quesito. Outra coisa também que eu vejo no Power, assim, quando a gente. Aqui no Rio Grande do Sul, o Powerlift ele é uma coisa que tem há muito tempo aqui nas academias em si. As academias que se foram construídas aqui eram muito base, tipo assim, do levantamento básico, eram atletas que eles competiam no Power e eles competiam também no fisiculturismo. Você vê os caras assim da antiga, não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem forte isso. Tem várias academias assim que eram rivais, e aí os caras competiam, uma hora disputavam no powerlift, outra disputavam no fisiculturismo. Então tem essa coisa bem enraizada, só que é um power bem mais agressivo, sabe? Aquele power bem rústico, assim. E eu vejo que agora tá se tornando. Tem um cenário um pouco diferente do power, não fica mais aquela coisa tão rústica, tão agressiva, assim, sabe? E que provavelmente, às vezes, até acho que afastava talvez o público feminino, talvez tenha outras pessoas também, tipo, meu, eu quero, mas eu não, pouquinho demais pra mim isso aí, entendeu? Esse cenário mais agressivo, assim, no ponto de vista exagerado, sabe? Não é aquela coisa só, tipo, o ânimo para o movimento, mas sim uma coisa mais, como é que eu posso falar? Até para adesão de novos atletas era uma coisa que o pessoal distanciava, sabe? Para tu fazer parte daquilo, não te aceitavam, sabe? Tu tinha que forçar a tua entrada, porque o pessoal da antiga era muito grosso, assim, eu não sei, Realmente. tu acha que o powerlift, assim, ele tá ficando um cenário que as mulheres que agora querem entrar no esporte não vê como uma coisa, tipo assim, isso aí não é um ambiente para mim, é um ambiente um pouco mais rústico, não sei o quê, ou tu acha que agora as pessoas conseguem ver de fora assim, não, isso é um esporte legal e eu quero fazer isso, eu quero fazer força e não tem tanta essa distinção assim de ser algo mais rústico e mais estranho. Bom, eu fui uma dessas pessoas de ficarem com receio de entrar no Power em questão de estética, mas o meu treinador ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, cara, depois que você entrar no Power, depois a gente conversa para ver o resultado do seu shape, para ver se você realmente vai perder o que você ganhou dentro da, da consultoria de realmente é só para hipertrofia, né? Ele falou assim, olha, eu dou minha cara a tapa se você vai perder o shape. Eu não vou nem falar nada, só me traz resultados. Aí hoje realmente eu estou maior do que eu entrei e o Power ele tem essa coisa mística de falar que você realmente vai perder o shape, que você vai virar barrigudo, enfim. Mas essa geração, assim, que tá vindo, que acaba atraindo o público, um público que antigamente não atraía, e agora realmente as pessoas conseguem falar que conseguem conciliar tanto o shape quanto a questão da força e não perder rendimento, mas quando você realmente começa a entender o power, começa a entender a questão da alimentação, você acaba entendendo também que dá para conciliar os dois sem perder rendimento. Então, acredito que muita gente vai começar a migrar por conta disso, que você consegue ter uma liberdade alimentícia melhor e aí, mesmo assim, conseguir um shape legal. Outro ponto também que as pessoas jogam como empecilho para entrar é questão de lesões. Teve alguma lesão assim no Power? Ou tipo assim, o que tu teve assim, tu conseguiu contornar? Como é que tá sendo assim a parte da tua carreira assim em relação a lesões?
Bom, quando eu comecei no pau, eu era um pouco rebelde, confesso. Tomara que o Rodrigo ele veja isso e se orgulhe de mim, porque eu não sou mais rebelde. Antigamente eu não seguia a planilha certa, fazia, batia PR toda semana, não tava nem aí para planilha. Daí eu acabei tendo um desgaste muito grande no meu adutor direito, no meu adutor direito. E aí eu comecei, foi a época que eu comecei a fazer terra convencional. Mas depois disso, que eu realmente comecei a seguir a planilha corretamente, eu não tive nenhuma questão de dor. Portanto que toda semana, quando eu vou conversar com o meu treinador, ele pergunta se eu tenho alguma dor, uma coisa crônica. Eu não tenho nenhuma, até agora não tenho nenhuma lesão e pretendo continuar assim. Até porque por causa do judô, eu tenho alguns músculos mais fortalecidos que os outros, então conforme vai indo, a gente vai conseguindo adaptar todos os músculos. Tipo, por exemplo, a minha lombar é super lombar por causa do judô, porque eu tinha que fazer muita força com a lombar e meu antebraço também. Mas conforme vai indo, a gente consegue alinhar tudo, mas por enquanto sem lesões e pretendo continuar assim. Aí o segredo dos dentes de terra, judô. O judô trouxe os dentes de terra. Com certeza, com certeza. E o terra, ele é o teu movimento favorito? Teve algum movimento assim que tu teve um pouco mais de dificuldade, voltando que tu sente um pouco mais de dificuldade? Bom, eu acho que como eu tive pouca exposição no quesito supino, né? Eu realmente. É o meu lift que eu realmente tá andando mais devagar, mas tá tendo uma linha de evolução muito boa. Então, acredito que é só o tempo de exposição que fez a diferença, né? Como eu tinha mais exposição com terra e agacho por conta do judô, isso favoreceu para que eles sejam os movimentos que têm mais desenvoltura. Mas o supino está acompanhando desde quando eu comecei realmente a me esforçar para praticar ele. Ele vem trazendo bons resultados. É, o bom do supino é que tem a Michelle como adversária, então ela te obriga a tu melhorar teu supino, porque o supino dela também é muito bom, né? Então fica aquela coisa, tipo assim, pô, Pois preciso. é. Essa disputa de vocês aí, vocês vão persistir na Open. Tu acha que. O que que tu vê assim na tua ida para a Open? Tirando, obviamente, a Cícera, assim, quais são os adversários que tu pensa assim, pô, isso aqui vai ser uma disputa legal? Como que tu te vê indo pro cenário pra Open se tu acha que tu vai ser competitivo assim, já conseguindo ali um pódio? Como é que tu vê a tua carreira daqui para frente? Bom, eu acredito que a gente consegue ali o pódio ali na Open, mas é sempre a questão é nunca é visando o pódio em si, mas em si se superando a cada vez mais, né? Então, a cada campeonato eu quero superar o meu total, até porque toda vez que eu vou bater PR é dentro de tablado. Então, eu realmente espero por esse momento por muito tempo. Então, desde do brasileiro até o sul-americano, vai ser realmente pensando em me superar. Então, acho que pelo quesito de pódio, focando em pódio, não é um meu foco principal, mas sim alcançar uma marca melhor do que eu fiz anteriormente. É justo esse pensamento, até porque até é mais saudável tu pensar assim, né? Tipo, não ficar se colocando uma pressão tão grande entre resultados e talvez nem sempre tu vai estar conseguindo. Que nem, pô, tu teve uma carreira muito forte de júnior, né? Muito dominante, e agora tu vai ter um nome muito grande para enfrentar na Open. Tu vai ter outros nomes também, que nem a Stephanie ali, surgiu como uma surpresa ali no ano passado. No ano passado, não, nesse ano, né? Que a Cícera não disputou. A Steph foi campeã da 69, foi um campeão muito forte, né, bem dominante. A 69 em si, ela teve uma disputa, pô, acho que foi uma das melhores disputas ali em relação ao pódio, porque o terceiro lugar tava ali, acho que tinha umas 5 atletas disputando o terceiro lugar, foi uma coisa muito apertada. Pô, a Stephanie conseguiu o título fácil ali, quase uma performance dominante, mas a disputa pro pódio foi muito acirrada, então provavelmente todas essas atletas aí ano que vem vão estar mais fortes ainda, então surge uma disputa bem interessante, tanto para ti quanto para a Michelle, que estão subindo na categoria júnior. E me diz uma coisa assim, qual o recado que, como eu te falei, né, as atletas júnior, não só júnior, né, mas atletas mulheres, se elas te veem com um nome que, pô,
levanta muito a divisão feminina. As mulheres, elas te veem como um nome, como é que eu posso falar? Um exemplo a ser seguido, um exemplo de atleta. Nossa, eu me muito forte, eu quero ser tão forte quanto ela. E qual que é o recado que tu gostaria de deixar para as atletas mulheres que estão pensando em iniciar no esporte ou que estão no esporte? O que que tu gostaria de deixar para elas? Cara, eu acho que o meu maior conselho que eu venho falando sempre é realmente focar no seu. Não importa quem tá na sua frente, não importa. Porque quem tá na sua frente realmente batalha para estar na sua frente, então é isso que acontece. Então, se você for para ser campeã, vai ser campeã com base do seu esforço. Eu sou uma atleta calejada, eu sei como que funciona o pensamento de atleta. Então, se sempre ficar pensando no que o fulano vai fazer, que o fulano é melhor, que o fulano é aquilo, você nunca vai conseguir atingir os seus objetivos, nunca vai conseguir realmente evoluir, porque para evoluir realmente você não é só apenas no treino, é na mente também. Então, se você tem a mente blindada, você tem um destino bom, assim, vamos se dizer. Você tem algo, você realmente tem um propósito, que é você mesmo. Então, se o seu propósito é você, não importa quem vai estar na sua frente. Eu posso dizer sim que todas as conversas que a gente teve, a gente sempre conversando com pessoas que meio que fazendo um início de um campeonato, tipo assim, todo mundo que ganhou o brasileiro, que tinha uma chance maior de ir pro Mundial, a gente conversou, né? E vendo a conversa deles aqui, vendo a conversa de vocês, júniors, posso facilmente falar que tu tem uma mentalidade muito alinhada com essa coisa de atleta. Então, é muito bom ver que tu, além de ser uma atleta que tem um grande potencial, que joga logo no primeiro Paulista, a pessoa, não, é isso que eu quero, tu realmente tem uma mente de atleta e realmente pra gente assim que gosta do esporte, quer ver o esporte prosperar, a gente precisa de atletas novos que surgem fortes, que continuem, que não seja aquela coisa tipo assim, pô, estourou no esporte um ano, ganhou tudo, daqui a pouquinho, pô, ano que vem, cadê aquele cara, cadê aquela mulher? Simplesmente eles sumiram do mapa. E aí tu fica aquela coisa, tipo, putz, e esse talento, pra onde que fica aquela coisa, a gente quer ver onde vocês podem chegar e a vida leva para outro lugar, o esporte daqui, esse esforço talvez não, a pessoa acha que não vale uma pena ainda seguir, e é bom ver que tu tem essa mente de atleta, que tu vê o esporte como algo na tua vida a longo prazo, e se eu posso falar pra ti que assim, ó, tem a cabeça de atleta, tu tá bem alinhada com esses pessoal que já estão indo em Mundial Open, assim, é isso aí, sabe, tipo, eu vejo que tu tá num caminho bacana pra isso. Então, né? Então, eu acho que todo mundo deve seguir esse caminho, até porque é o caminho mais saudável. Porque se realmente você ficar focando no que fulano faz, no que o pessoal do Mundial tem, qual que é o total do Mundial, mas, mano, você tem que realmente procurar evoluir sempre. Então, se toda vez eu conseguir um total melhor do que eu fiz em campeonato passado e não tiver nenhuma um contratempo, eu vou estar feliz, independente se eu vou estar no pódio ou não. O meu foco realmente é evoluir o meu total. E em questão, assim, tipo, externa do esporte, tu vê ele crescendo e tu vê conseguindo lidar com ele de uma forma que ele realmente vai ser algo que tu não vai conseguir se dedicar, que não vai, tipo, pô, vou ter que largar isso aqui porque não tá sendo financeiramente sustentável. Tu consegue ver, tipo assim, criar plano de carreira, do tipo assim, não, isso aqui, eu vou viver disso aqui e vai dar certo. Bom, eu pretendo viver do esporte realmente, mas eu tenho certeza, eu tenho uma clareza de que vai ter um ano que eu vou desaparecer, até porque eu vou querer focar na minha carreira de pesquisadora. Então, se um dia eu sumir, não quer dizer que vai ser um adeus. Eu só realmente vou me dedicar a outra parte da minha vida, mas é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. E porque além vamos se dizer, é um esporte fácil de ser praticado, porque eu posso praticar em qualquer lugar que tenha uma barra decente, uma anilha decente, então não tenho necessariamente um lugar específico para se praticar, e então realmente eu vou levar para minha vida, que eu consiga montar um estúdio em casa, enfim. Dá para realmente levar isso para minha vida, que eu vejo como um futuro para mim, mas fica aí para todo mundo saber se um dia eu sumir é porque eu fui me dedicar a ser pesquisadora. Mas eu volto. Vai voltar forte, não vai estar parado.
Não, não vou parar de treinar nunca, até porque senão a mente voa. Mas muito bem, cara. Eu agradeço a tua participação aqui nesse podcast, pô, disponibilizando aí teu domingo aí. Conseguiu aí arrumar um tempo, tá? Uma correria, tu disse aí a tua vida, mas, pô, conseguiu aí dedicar um tempinho aí pra estar essa conversa. Agradeço muito. É muito gratificante a gente estar conseguindo falar com grandes atletas e, como eu te falei, tem realmente esse potencial, tá? Tu pode acreditar nisso. Eu sei que vai ser, eu posso falar o que eu quiser, que ainda vai ser difícil tu acreditar profundamente nisso, mas de fato tem esse potencial. E, pô, eu sou um cara que eu vejo muito esporte, sabe? Eu acompanho muito. Antes de até a gente criar o projeto do New York Crew, eu acompanho bastante o esporte. Então, eu também não sou um cara que fica falando coisas assim, tipo, só para botar pilha. Não, de fato, tu é um atleta com potencial, pelo que eu enxergo assim do cenário, da evolução que tá tendo. Eu sempre falo para os caras assim, o que a gente está tendo hoje no esporte, daqui a 10 anos vai ser bizarramente superior. A gente vai alcançar um nível muito forte e é muito por conta de atletas como tu que eu vejo que, cara, isso aqui daqui a uns 5, 10 anos vai estar assustador o nível. A gente vai sim conseguir aumentar ao ponto de não ser aquela distância tão grande pro resto do mundo. Não. A gente vai estar muito próximo, o Brasil vai voltar a ficar muito forte. Então é muito graças a potenciais como tu. Eu sei que tu falou que talvez eu sumo aí um ano para, né, me dedicar aí à pesquisa e tudo mais, dedicar esse outro lado da tua vida. Espero que tu não suma, espero que talvez eu consiga ali conciliar uma coisa ou outra, e mesmo que tu venha assumir, por favor, não abandone, não nos abandone no powerlifting, porque realmente tu é uma peça fundamental, tão jovem e por ser tão fundamental assim, não somente o teu potencial, mas também pelo que outras atletas mulheres falam muito de ti. Eu não tô, sabe, realmente tu é um exemplo para muitos atletas. Então é importante que, por mais que tu não consiga assim ir em competições por causa da tua carreira como pesquisadora, que tu se mantenha ativo no meio, porque tu é um exemplo necessário para outras mulheres persistirem e estarem ali, tá? Então some, mas não some tanto. Eu fico totalmente honrada, obrigada pelas palavras. Pode deixar, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Mas é isso, esse é o recado. Continuem, todo mundo tem potencial aí, é só realmente acreditar em si que tudo é possível. Então é isso, gostaria também de agradecer a você que acompanhou esse podcast até agora, viu aí toda a conversa que tive com a Yumi. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com pessoas que você conhece e quer apresentar um pouco mais do Powerlift. Siga lá o nosso perfil lá do Underdog Crew, alos.underdog, bernardo.querotti. A Yumi, teu arroba? A Yumi tá aqui. Viu? Siga aí a Yumi para estar acompanhando essa grandiosa atleta brasileira de powerlift aí, um grande potencial aí que é um grande potencial não só para o futuro, mas também já para o presente. Ela já se mostra uma atleta muito forte já no presente. Não esqueça também aqueles breves recados, né? A Under Crew também é uma equipe de powerlift, então se você quer entrar no powerlift, se você precisa de um treinador, entre em contato no nosso DM e não esqueça de usar o nosso cupom nosso parceiro, né? PowerWorld, para ter equipamentos aí homologados, bancar aí, você que tem um supino aí, um banco de supino na academia que é uma merda, escorrega, utilize bancar aí para ter uma melhor aderência, Apex Nova e também os singlets da Vector, os melhores singlets nacionais. Tem algum patrocinador que tu queira falar e deixar esse espaço? Eu não tenho nenhum patrocinador por enquanto para anunciar, mas eu quero dizer para vocês ajudarem na vaquinha, comprarem a camiseta, até porque temos um mundial para ir, sul-americano também. Isso aí, ajude uma atleta aí a estar participando, porque não é fácil a vida de atleta no Brasil. O Brasil, infelizmente, não é um melhor aí auxílio que dá aos seus atletas, mas a gente persiste aí junto, a gente consegue estar apoiando esses grandes nomes. Novamente, muito obrigado, Ayumi, e muito obrigado a você que assistiu até agora.